Uma mulher foi encontrada morta em seu próprio quarto. Seus 2 filhos, que moravam com ela na mesma casa, não ouviram nem viram nada. Detetives começaram a investigar, mas não conseguiram encontrar o culpado. Levou 38 anos para haver um avanço no caso, mas ninguém estava preparado para a verdade que surgiu. Linda Slaten nasceu em 1950 no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Ela tinha pais amorosos e uma irmã mais nova chamada Judy. Desde pequena, Linda era ambiciosa e de bom coração, sempre tentando ajudar os outros, o que lhe rendeu muitos amigos. Mais tarde, ela se casou com um homem chamado Frank, com quem teve 2 filhos, Jeff e Tim. No entanto, com o passar dos anos, o casamento deles se tornou cada vez mais problemático. Frank desenvolveu um vício em álcool e começou a agredir sua esposa e filhos. Eventualmente, Linda saiu e decidiu se mudar para a Flórida com seus filhos. Eles se estabeleceram na cidade de Lakeland, onde os pais e a irmã de Linda já moravam. Linda alugou uma casa em um complexo residencial perto do lago e dedicou todo o seu tempo a cuidar de seus filhos. Linda trabalhou em vários empregos, mas o dinheiro sempre foi curto para ela. Às vezes, ela precisava vender seus pertences para pagar as contas. Ela nem podia comprar um carro, então seu filho mais velho, Jeff, tinha que ir de bicicleta para a escola. Seu filho mais novo, Tim, jogava em um time de futebol americano e muitas vezes tinha que pedir carona para o treinador para evitar ir a pé. Apesar das dificuldades financeiras, Linda sempre se esforçou para dar aos seus filhos o máximo de tempo e atenção possível. Ela os levava para passeios, os levava para ver de suas bandas favoritas e, no geral, tentava garantir que a infância deles fosse cheia de momentos positivos. Na noite de 3 de setembro de 1981, quando Linda tinha 31 anos, ela esperou Tim terminar seu treino e foi com ele até os vizinhos, que estavam hospedando uma pequena reunião familiar. Enquanto isso, Jeff chegou em casa e quis jantar, mas mal havia comida na geladeira. Ele ficou irritado com sua mãe, pulou em sua bicicleta e foi para a casa dos avós, que moravam do outro lado da cidade. Mais tarde, quando toda a família voltou para casa, Jeff discutiu com sua mãe sobre a geladeira vazia, mas eventualmente desejaram boa noite um ao outro e foram para a cama. Na manhã seguinte, a irmã de Linda, que morava no mesmo complexo, foi até sua casa para convidá-la para um café. Ela bateu na porta, mas não obteve resposta. Pensando que Linda tinha ido a algum lugar, a mulher se virou e estava prestes a sair quando notou que a janela do quarto estava aberta. Ela se aproximou, olhou para dentro e viu Linda deitada na cama. No próximo segundo, a mulher gritou e correu para os vizinhos para chamar a polícia. Um olhar para o rosto de sua irmã foi suficiente para ela perceber que ela estava morta. Detetives chegaram à casa e começaram a examinar a cena do crime. Linda estava deitada em sua cama, suas roupas parcialmente puxadas, e um cabide de arame em volta do pescoço. Com base nessa evidência, a polícia suspeitou que um homem desconhecido tinha entrado no quarto da vítima, a agredido e estrangulado. Logo depois, os especialistas forenses confirmaram essa teoria ao encontrar uma impressão de palma na janela. Linda costumava deixá-la aberta, já que não havia ar-condicionado no apartamento, o que facilitava o acesso do assassino. Enquanto os detetives trabalhavam na cena do crime, o filho mais velho da vítima acordou com toda a confusão. Os investigadores o levaram para fora e entregaram a trágica notícia da morte de sua mãe. Depois, acordaram seu irmão mais novo e o levaram em direção à saída. No entanto, naquele exato momento, quando o menino passava pelo quarto de sua mãe, outro policial emergiu do quarto e, pela porta aberta, Tim viu o corpo de sua mãe e congelou no lugar até que o policial o puxasse para longe. Jeff e Tim, com 15 e 12 anos na época, estavam em estado de choque profundo. Inicialmente, eles simplesmente não conseguiam acreditar que sua mãe estava morta. Mais tarde, os investigadores conseguiram conversar com eles, e os irmãos afirmaram que não ouviram nenhum barulho e nem mesmo acordaram naquela noite. Apesar de terem seus próprios quartos, os detetives acharam isso estranho, considerando que o prédio tinha uma acústica muito boa e, dada a natureza brutal do assassinato, barulhos altos deveriam ter sido audíveis do quarto da vítima. A polícia entrevistou os vizinhos, que também não ouviram nada. Nenhum dos moradores do complexo viu indivíduos suspeitos naquele dia. Especialistas médicos examinaram o corpo da vítima e confirmaram que ela havia sido submetida à violência. Eles extraíram o material biológico do assassino, mas naquela época não puderam conduzir análises de DNA. Os especialistas também confirmaram que Linda morreu como resultado de estrangulamento, assim os detetives tiveram que investigar o caso com quase nenhuma evidência. A impressão da palma só poderia ajudá-los se conseguissem encontrar um suspeito e fazer uma comparação. Os filhos de Linda mudaram-se para morar com os avós. Eles permaneceram em estado de choque e constantemente temiam que o assassino desconhecido fosse atrás deles.
O medo era tão intenso que eles dormiam no mesmo quarto, enquanto o avô ficava na sala com um rifle. No entanto, os detetives acreditavam que as crianças não estavam em perigo. Na opinião deles, o crime tinha apenas um motivo sexual e o assassino devia conhecer a vítima. Depois de conversar com os parentes de Linda, eles souberam sobre seu ex-marido, que tinha histórico de violência doméstica. Ele imediatamente se tornou o principal suspeito, mas a polícia rapidamente determinou que o homem estava em outro estado no momento do assassinato. Depois, os investigadores descobriram que pouco antes de sua morte, Linda começou a namorar um certo homem. Eles localizaram essa pessoa, mas ele também tinha um álibi sólido. Os detetives verificaram todos os vizinhos da vítima, comparando suas impressões digitais com a amostra encontrada na janela. Eles então fizeram uma comparação semelhante com todos os homens previamente condenados que residiam em Lakeland, mas não encontraram correspondência. Várias semanas após o assassinato, os filhos de Linda começaram gradualmente a se recuperar e, eventualmente, os parentes decidiram que a melhor opção para eles seria voltar para a escola. Com o tempo, isso ajudou os irmãos, pois começaram a interagir com amigos novamente e gradualmente voltaram a uma vida normal. Tim voltou para o time de futebol, pois sua mãe sempre se orgulhou de suas conquistas no esporte. Um mês após sua morte, ele pendurou uma fotografia de seu time em seu quarto como lembrete de como sua mãe o ensinou a seguir em frente e alcançar seus objetivos. Enquanto isso, os detetives chegaram a um impasse, não conseguindo encontrar um suspeito adequado. Decidiram voltar ao início e reconsiderar porque os filhos não ouviram gritos ou sinais de luta. A polícia revisou as declarações de Jeff e notou que ele discutiu com Linda no dia de seu assassinato. Além disso, o adolescente mencionou que ele e sua mãe frequentemente se envolviam em disputas verbais. Isso fez com que os detetives se perguntassem se Jeff poderia ter matado sua mãe. Eles o chamaram para interrogatório e começaram a fazer várias perguntas novamente. Logo Jeff percebeu que os investigadores o suspeitavam do crime. Ele negou sua participação, mas os detetives continuaram a pressioná-lo. Eles ofereceram a Jeff fazer um teste de polígrafo e ele concordou. O operador do polígrafo não detectou sinais de decepção, mas a polícia não estava pronta para desistir. Pouco depois, eles chamaram um homem para interrogatório novamente e até planejaram trazer um hipnotizador para colocá-lo em estado de transe. Jeff enfrentava constantemente pressão e os investigadores o acusavam diretamente de estrangular sua mãe. Isso levou ao ponto de ruptura para os parentes de Linda e eles exigiram que a polícia se concentrasse em encontrar o verdadeiro assassino e os proibiram de se aproximar de Jeff. Apesar disso, Jeff concordou em fazer outro teste de polígrafo e, após resultados bem-sucedidos, ele finalmente não foi mais considerado suspeito. A partir desse ponto, o caso permaneceu estagnado por muitos anos. Jeff e Tim cresceram, arranjaram empregos e começaram suas próprias famílias. O assassinato de sua mãe ainda os assombrava, mas sempre que entravam em contato com os investigadores, recebiam a mesma resposta: nenhum progresso havia sido feito no caso. Em março de 1999, especialistas extraíram mais uma amostra de DNA do material biológico encontrado no corpo da vítima. 2 anos depois, um novo detetive designado para o caso comparou-o com amostras de todos os suspeitos, incluindo os 2 filhos de Linda, mas não houve correspondência. Mesmo comparando com o banco de dados do FBI, não trouxe resultados. Quando Jeff se encontrou com esse detetive, ele percebeu que eles já se conheciam há muitos anos. Descobriu-se que os homens jogavam boliche regularmente junto com amigos em comum. Eles conversaram e o investigador prometeu a Jeff que resolveria o caso, não importasse o que acontecesse. Por volta do mesmo tempo, Tim e Jeff ouviram falar de outro crime não resolvido que havia permanecido sem solução por muitos anos após receber a atenção da mídia. Novas evidências surgiram levando à captura do criminoso. Foi quando os irmãos decidiram abordar os jornalistas e compartilhar sua tragédia familiar. Eles deram uma entrevista detalhada e a história foi parar nos jornais locais. Em setembro de 2001, o detetive recebeu uma pista interessante. Ele descobriu que um homem chamado Jimmy Ulmer havia sequestrado uma jovem através da janela do quarto um ano após o assassinato de Linda, pelo qual ele recebeu uma sentença de 80 anos de prisão. O que tornou ainda mais intrigante foi que, durante o assassinato de Linda, essa pessoa morava no mesmo complexo residencial, a poucos metros de distância de sua casa. No momento da prisão de Ulmer, o DNA dos criminosos ainda não era inserido em um banco de dados comum, pois simplesmente não existia. O homem faleceu em 1996 e não havia mais amostras biológicas remanescentes. No entanto, o detetive entrou em contato com a mãe do criminoso, que forneceu vários pertences pessoais dos quais os especialistas conseguiram extrair a amostra. Infelizmente, não correspondeu ao DNA do assassino, mas apesar do contratempo, o detetive não estava pronto para desistir.
Ele continuou a buscar novos suspeitos, pedindo consistentemente ao FBI para rodar a amostra de DNA do assassino em todos os bancos de dados disponíveis e manteve contato com os filhos de Linda. Infelizmente, em 2015, ele enfrentou problemas de saúde que o forçaram a se aposentar, apesar de sua promessa de levar o caso até o fim. Naquele ponto, Jeff e Tim quase haviam se contentado com o pensamento de que nunca encontrariam o assassino de sua mãe. No entanto, em 2019, surgiu uma nova esperança quando C.S. Moore, uma especialista renomada em genealogia genética, assumiu o caso. Ela pegou a amostra de DNA do assassino e a carregou nos bancos de dados públicos, começando a procurar por correspondência. Normalmente, tais bancos de dados podem até ajudar a encontrar os parentes mais distantes do dono do DNA, que podem estar vivendo em diferentes partes do mundo sem o menor conhecimento da existência um do outro. Com essas informações, é possível traçar sua árvore genealógica, encontrar linhas comuns, filtrar milhares de parentes e identificar o dono do DNA. Após realizar todo esse extenso trabalho, Moore conseguiu identificar uma família que vivia na área no momento do assassinato. Dentro dessa família, havia apenas uma pessoa que se encaixava em todos os parâmetros, levando-a a concluir que ele era altamente provável de ser o assassino. Quando os detetives ouviram seu nome, perceberam imediatamente que o haviam encontrado em relatórios antigos. Seu nome era Joseph Clinton Mills, o treinador de futebol de Tim, que regularmente o levava para casa após os treinos. Ele nunca esteve na lista de suspeitos, mas em 1981, a polícia havia feito uma ligação por telefone, pois ele havia deixado Tim em casa naquele mesmo dia. Nenhum dos detetives considerou a possibilidade de que Mills pudesse ser o assassino naquela época. Ele tinha apenas 20 anos e não havia absolutamente nenhuma evidência contra ele, então a polícia não comparou seu DNA e impressões digitais com as amostras encontradas na cena do crime. Os investigadores decidiram adiar informar Jeff e Tim sobre essa descoberta. Primeiro, eles precisavam ter certeza de que Mills realmente estava por trás do assassinato de sua mãe. Depois de estudar sua biografia, descobriram que, em 1984, Mills foi preso por falsificação de testamento e suas impressões digitais foram tiradas, que ainda estão guardadas em um arquivo de papel até hoje. Os especialistas as compararam com as impressões digitais encontradas no parapeito da janela da vítima e obtiveram uma correspondência perfeita. Após 38 anos, eles finalmente descobriram a identidade do provável assassino. Imediatamente após esta revelação, os detetives passaram para a etapa final, obter uma amostra de DNA de Mills para compará-la com o material biológico do corpo da vítima. Eles descobriram que o homem ainda morava na mesma casa que em 1981. Mills agora tinha 58 anos, era dono de um pequeno negócio, era casado e tinha filhos e netos. Os detetives o monitoraram por várias semanas na esperança de obter algum item com seu DNA. Poderia ter sido um toco de cigarro, uma xícara de café, uma garrafa e assim por diante. No entanto, nunca tiveram a oportunidade, então a polícia decidiu discretamente recuperar seu lixo. Eles entregaram a sacola ao laboratório, onde os especialistas tentaram encontrar um item com seu DNA, e logo tiveram sucesso. Os resultados não demoraram a chegar. O DNA de Mills correspondia completamente à amostra encontrada no corpo de Linda. Depois, os detetives se encontraram com seus filhos para informá-los sobre o progresso do caso. Ambos ficaram chocados, mas Tim teve muito mais dificuldade em aceitar isso. Ele não conseguia acreditar que seu treinador de futebol se revelou ser o mesmo monstro que havia matado sua mãe. Tim o respeitava e o admirava, e para piorar ainda mais, Mills continuou a levá-lo para casa após os treinos, mesmo após o assassinato. O homem constantemente o encorajava e sempre perguntava se havia algum desenvolvimento no caso de sua mãe. Por todos esses anos, uma foto de sua equipe de futebol ficou pendurada no antigo quarto de Tim, com o monstro que matou sua mãe logo atrás dele. No mesmo ano em que Mills foi preso, ele permaneceu calmo e nem mesmo perguntou do que estava sendo acusado. Quando foi interrogado e perguntado sobre o assassinato de Linda, ele afirmou não ter envolvimento. Segundo ele deixou Tim e foi embora. Mills insistiu que nunca entrou na casa deles, mas os detetives sabiam que era mentira. Eles o informaram sobre a correspondência de DNA e impressões digitais. Após isso, o suspeito mudou repentinamente sua versão dos eventos. Agora, Mills insistia que naquela noite Linda o convidou para entrar em seu quarto pela janela para um encontro íntimo. Então ela pediu a ele para estrangulá-la levemente com um cabide, mas Mills calculou mal sua força e acabou a matando. É claro que os detetives não acreditaram nessa história nem por um segundo, considerando todas as evidências existentes. Eles tinham uma teoria muito mais plausível, com base no fato de que Mills havia levado Tim para casa repetidamente, ele tinha visto sua mãe e poderia tê-la escolhido como vítima.
Na noite do assassinato, ele deixou o garoto, que imediatamente foi para uma festa na casa do vizinho com sua mãe. Mills aproveitou o fato de que ninguém estaria em casa na casa deles, ele dirigiu por uma certa distância e depois voltou a pé, entrando sorrateiramente no quarto de Linda pela janela e se escondendo no armário. Ele passou várias horas lá esperando que todos dormissem. No mesmo armário, ele pegou um cabide de arame e o usou como arma do crime. Depois de sujeitar a vítima à violência, ele saiu da casa pela janela. Com base em todas as evidências disponíveis, acusações foram feitas contra Mills pelo assassinato e o caso foi encaminhado ao tribunal. No estado da Flórida, a pena de morte era uma possível sentença para tal crime. Em 9 de fevereiro de 2022, Mills decidiu fazer um acordo com a promotoria para evitar esse destino. Ele confessou o assassinato, mas sob as condições do acordo, não foi necessário divulgar os detalhes do crime. Os filhos de Linda ficaram descontentes com esse fato. No tribunal, Tim gritou com seu treinador exigindo saber por que ele tirou sua mãe deles, mas o homem permaneceu em silêncio, olhando para baixo. Somente quando teve a oportunidade de fazer uma declaração final, Mills disse: "Sou uma boa pessoa. Não sou quem estão tentando me retratar." Isso deixou os irmãos ainda mais furiosos, mas, no final, eles estavam gratos aos investigadores por levar o caso a uma conclusão e finalmente encontrar o assassino. Mills foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Após o veredito, Jeff e Tim prometeram tentar viver vidas honoráveis e se dedicar às suas famílias, pois era isso que sua mãe teria desejado.